Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Bom, na aula de hoje vamos trabalhar o tema biologia molecular, entender um pouco sobre a biologia molecular, que nada mais se trata sobre o núcleo celular. E dentro do núcleo celular nós vamos estudar o DNA e o RNA de todos os seres vivos, ou seja, da estrutura celular de tanto procariontes, que são as bactérias, quanto dos eucariontes, né, que são células animal, vegetal, que nós sabemos que tem a questão da biologia molecular bem estudada, o DNA, que é o tema bem estudado hoje pela ciência no mundo inteiro, né? Então, vamos ver como que ocorre essa questão do estudo do DNA, né? Então, a biologia molecular, tá? A gente vai dar uma olhada aqui. Vamos lá, propriedades do DNA. Então, o que a gente tem que entender? Bom, que a replicação da molécula do DNA inicia-se com a separação localizada dos dois filamentos complementares por meio de rompimento das ligações de hidrogênio. Esse processo é catalisado pela enzima helicase, né? Então, primeiro a gente tem que entender que o DNA é uma fita com várias letrinhas que a gente assiste na TV, que a gente já viu na apostila, que a gente já viu em livros, já viu em revistas e vídeos. E cada basinha dessa, que chama a gente uma base nitrogenada, que significa letrinha, com o conjunto dessa base chama-se aminoácidos. Ele tem a importância de se entender a questão das características hereditárias, as características da construção biológica de um corpo de um ser vivo. Por isso que é importante a gente estar entendendo isso. Então, ela é uma dupla fita, tá? Então, o DNA é uma dupla fita que, quando há a necessidade da célula se dividir, ocorre a separação dessa dupla fita para formar uma nova fita. Então, ela vai separar para formar de molde, tá? E ela usa uma enzima, né? Que a gente chama de helicase, que ela é responsável pela separação dessa fita, tá bom? Por quê? Porque a gente, vamos entender um pouquinho aqui, bem legal aqui para a gente dar uma resumida, tá? Então, esse molde para a formação de uma nova molécula, né, o que ocorre mediante a adição de sequencial olha só a palavra bonita, desoxirribonucleotídeos, né, que é o DNA, né, DNA desoxirribonucleico, né. Então, essa reação é catalisada pela enzima DNA polimerase, né, que nada mais é que o nucleotídeo adicionado em cada processo é selecionado de acordo com o molde para que seja formada uma par de bases complementares, né? Então, nesse caso, você tem a quebra, a separação, aí o apareamento das moléculas de DNA que a gente vai ver ali na imagem, e aí você começa a entender um pouco sobre como é que ele vai se formar de novo, mesma fita de DNA, que vai se formar outra agora, né? Então, vamos lá. O DNA é duplicado em sua totalidade, ou seja, formando-se duas duplas hélices completas de DNA. Então, ele se dividiu, uma fita, formou-se, dividiu. Dessas fitas que era uma, se formou duas. Por quê? Porque é uma divisão celular. Se é uma divisão celular, ele tem que ter a mesma concentração de material genético da sua célula mãe. Por isso que ele se divide e se duplica, né? Então, por isso a gente chama replicação do DNA, ou seja, ele vai dividir uma célula, vai se dividir em duas com a mesma quantidade do material genético, porque é 2N, tá? Não é N, não é mitose, que metade vai para de uma fita para depois se juntar com metade de outra fita de molécula de DNA, que é do óvulo do espermatozoide, para formar um ser igual a metade das características do pai e a metade das características da mãe. Então é isso, né? Cada molécula original termina o processo como duas moléculas filhas completas, né? Lembrando que existe a semiconservativa, porque metade da molécula parental é mantida, ou seja, é mantida pela questão da molécula da mãe que gera a molécula filha, né? Dessa questão da duplicação do DNA, tudo bem? Então aqui a gente tem um exemplo da duplicação semiconservativa, né? Então vocês podem ver que está nesse processo assim da fita, então a duplicação lá, semiconservativa, tudo bem? Então você tem lá a molécula filha, né? E a molécula filha, e você tem o molde, né?
o molde da molécula. Então, ocorre o quê? A ligação de hidrogênio, nesse caso ele está separando e já formando, né? Duplicação semiconservativa. Então tá se formando. Ó, vocês podem ver lá em cima, você tem a molécula da molde da mãe, molécula do DNA mãe, molde. Quando a gente fala molécula molde, não significa que é mãe do DNA, mas a gente chama de mãe e filha, fita mãe e fita filha. Então, na hora que ele está lá se separando, já está lá formando, ó, sentido do crescimento da nova cadeia. E está crescendo, ó, de novo. Então, ele começa a separar e já vai enrolando, tá? Essa é a duplicação da questão do DNA, do material, tá? Então, ó, as anexão dos novos nucleotídeos para a síntese de cada filamento complementar possui orientação antiparalela e se faz sempre do carbono 3, da desoxirribose da nucleotídeo precedente, né? Então, esses nomes eu sei que é chato, é difícil, tá? Mas no vestibular, eles dão em forma de alternativa, mas ele não quer que você decore os nomes, ele quer que você entenda o mecanismo de divisão, da replicação celular, da questão do DNA, do núcleo celular do DNA, tá? Nada mais é do que a questão do cromossomo do DNA. DNA cromossômico, né? Então, a gente tem aqui a divisão, né? O que vocês estão vendo aqui embaixo é uma molécula, uma base nitrogenada do DNA, né? Então você tem aqui a base orgânica hidrogenada, você tem a desoxirribose, né? E o local de anexo de um novo nucleotídeo, né? Então, nesse caso, você tem aqui, ó, a formação, né? Aqui embaixo o desenho é mais complexo, né? Não se preocupe. Eu só quero que vocês, meus alunos aí, entendam o mecanismo, né? Passo a passo, né? Depois a gente vai rever, porque isso aqui tem que ficar estudando várias vezes para você entender todo o mecanismo real. Não dá só para olhar uma vez e falar, pô, já aprendi. É meio complexo. Até nós, eu no caso sou biólogo, tenho uma certa dificuldade muitas vezes até de passar o conhecimento quando se fala em biologia molecular. Tão difícil que é. Então a gente tem lá a duplicação, né? Você tem nesse desenho, você tem lá a junção, né, dessas moléculas, né? Então você tem lá, de um lado você tem a letra A, você tem a letra C, você tem a letra G. Depois do outro lado você tem a T, a G e a C. E assim por diante. No outro lado também você tem a C e G, que combina com T e G e C. Por quê? São os pares de base nitrogenada que se combinam. Então quando a fita se divide e se forma, ela se junta, ela se pareia com as letrinhas que a gente chama de aminoácidos, com as bases nitrogenadas. Então, que são as tinina, citosina, guanina, adenina. Então, essas letrinhas que formam esses nomes mais complexos, eles se juntam para formar uma nova fita de DNA, ou seja, um novo DNA, DNA por causa que a gente está sofrendo divisão, tudo bem? Então vamos aqui entender mais, vamos avançar, né? Aqui vamos adentrar mais um pouco na transcrição da síntese de RNA. Por que a transcrição da síntese de RNA? Porque nós estamos falando de DNA, mas não é só DNA, existe o RNA, né? Que é o ribose, nós temos então a questão do DNA, tá bom? Então nós temos lá o desoxirribonucleico e nós temos o ribonucleico, que é formado só da questão da fita de RNA. Qual que é a diferença, professor? Muda apenas a letrinha, né? Entra uma nova letrinha que é o U, que é a uracila, né? Que vai fazer a combinação com a molécula de DNA da desoxirribonucleico, né? Então, ó, assim como o DNA, o RNA é constituído por uma sequência linear de nucleotídeos, que apresentam pequenas diferenças em relação ao DNA. O esqueleto de fosfato e açúcar contém ribose, né, em lugar de desoxirribose. E a base orgânica termina é substituído pela uracila. Então, a timina, lembra? No DNA não tem a letra T? Agora, o RNA vai ter a letra U, que de uracila. Sai a T de tinina e entra a U de uracila. Então, as moléculas de RNA são produzidas por um processo denominado de transcrição, que em muitos aspectos
se parece com a replicação DNA. Um dos filamentos de DNA atua como um molde, então ele formou lá o molde, né? E um dos filamentos de DNA atua como molde para a produção de RNA. Então vai fazer a mesma coisa do DNA. A diferença é que nesse caso, quando começar a formar o RNA, ele vai tirar o T, tinina, e entrar no lugar do T a uracila, tá? Pra gente entender um pouco essa combinação, tá? Olha aqui, ó. Esse desenho que eu tô colocando aqui para vocês, tá bom? Você pode ver lá que a fita de DNA, ela se separa, tá vendo lá? Embaixo se forma uma fita de RNA e ela vai começar a se juntar, ó lá. Então, não tinha o A que se formava com o T, da primeira letra aqui, vai aumentar mais, ó. Não tinha o A que se formava com o T ali, a U. Então agora vai ser U com A, né? G com C continua, guanina com citosina. Depois se forma U com A, é a combinação uracila, né? Com adenina. C com G, citosina com guanina. G com C, guanina com citosina. E U com A, uracila e adenina. A diferença é que no lugar do T entra o U, que é de RNA. Guardem isso na cabeça. Quando eu ver numa molécula de DNA ou numa molécula, né, de biologia molecular, numa fita, eu quero saber se é DNA ou RNA, é só aguardar. Se tiver letra U numa simples fita de material genético, é fita de RNA. Se eu tiver T e não tiver U, é fita de DNA. Então, o sentido da transcrição, né? RNA polimerase, né? Que está acontecendo aqui no processo, né? Até formar uma nova fita aí, tá bom? Observe o sentido de crescimento da cadeia de RNA, é também essa questão de 5, né? E 3. Há 3 tipos de RNA. E vamos entender agora mais um pouco da biologia molecular. Depois a gente entender um pouco, né? Como eu falei, vamos com calma, que é muito complexo isso daí. Tem que ficar revendo, estudando por parte, né? A gente vai entender um pouco. Então, há 3 tipos de RNA. RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro, tá? Tudo isso ocorre dentro do núcleo celular, tá? Então vamos ver um pouquinho. O RNA mensageiro, que é o RNA-M, né? RNA, então, é uma cópia fiel de uma região de DNA. Qual é a função? Guardem isso. Transportar do núcleo ao citoplasma informações genéticas contidas do DNA. Então ele tira do DNA coisas importantes para trazer para o citoplasma, para fazer algum metabolismo celular importante para o funcionamento da célula, tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, o RNA é transcrito do DNA, tá bom? E a informação é traduzida em polipeptídeos nos ribossomos do citoplasma, em organismos procariontes que não possuem núcleo, né? Então, nesse caso, não possui núcleo, né? Transcrição e tradução ocorrem no mesmo lugar, isto é, no citoplasma, né? É muito comum só em células procariontes, né? Nesse caso, bactérias, né? Então, nesse processo a gente tem aqui embaixo, aqui, né, ó, modelo molecular do RNA, tá vendo? Então, nós temos lá o modelo, ó, o RNA mensageiro, né? A ponta com G, né, guanina, e vai até lá a ponta C com da que a gente fala que é da cauda. Um entendimento do que? Da base, né, do RNA, que a gente encontra aqui, tá bom? No 2, assim, ó, ao longo da molécula de DNA de animais e plantas, há grande quantidade de regiões denominadas como codificadores de polipeptídeos, né? Que ocorrem ao acaso. Essas regiões são denominadas introns, né? Que ficar entre, não? Então ele fica entre essas questões dessas moléculas aí. O que é mais importante, né? Vamos lá. Aqui a gente tem outro esquema, né, do DNA, né? Aqui é o esquema denominado do RNA, né, splicing, né?
Mas vamos ver agora o RNA ribossômico. Então, o RNA transportador guardou lá, mensageiro, leva informações do núcleo para o citoplasma. Isso que é importante. Não se preocupa com entender os desenhos, que é tão complexo, até para mim que sou um biólogo que já dou aula há 15 anos, tá? Mas é importante a gente sempre estar tentando entender um pouco as imagens, entender na nossa cabeça como que o DNA faz para se mudar, dividir a célula. Então é interessante. Então, RNA ribossômico é uma forma globular do RNA, é a parte da estrutura constituinte dos ribossomos, né? Em outra parte, a proteína tem função catalítica específica na síntese proteica. Então, a função ribossômico é na formação de síntese de proteína dentro da célula, entre o núcleo, né, e o citoplasma, né? Então, aqui a gente também vai ter aqui, né, outro exemplo aqui que é o RNA transportador, que são os três: mensageiro, ribossômico, transportador, né? Vamos lá, é a molécula responsável por transportar os aminoácidos dispersos no citoplasma de uma célula para os ribossomos, onde os aminoácidos serão ordenados sob orientação do RNA mensageiro para ocorrer a síntese proteica, ou seja, para que o DNA forme proteínas importantes no seu ciclo metabólico da biologia molecular da formação da fita do DNA, entenderam? Então você tem lá o RNA mensageiro que manda informação, tudo bem? Você tem o RNA ribossômico que faz a síntese da proteína e você tem o transportador que transporta do ribossomo para dentro do núcleo, tá? Para constituição e formação da molécula de DNA, né? Então você tem aqui exemplo, né, da estrutura do RNA transportador, né? Então ele pega lá, ó, uma uma junção de 3 aminoácidos para formar a base de proteína, né? Então ele pega, quando eu pego 3 letrinhas se forma um aminoácido, tudo bem? Esse aminoácido então ele é ligado dentro dessa questão da cadeia do DNA, tudo bem? Então a gente tem mais aqui, ó, aminoácido, tá? Então, o que é o aminoácido? É quando você tem 3 letrinhas separadas, igual lá embaixo, ó. Está aqui, ó, 3 letrinhas separadas, ó. Essas 3 letrinhas pode ser A, G, C, ou qualquer combinação entre guanina, citosina, tinina, né? Você tem a combinação, você forma o aminoácido, né? Que é a base da formação da proteína celular do DNA, do núcleo. E depois que a gente tem todo esse mecanismo do RNA mensageiro, transportador e ribossômico, a gente tem a tradução, né? Que é a síntese proteica e código genético, né? Isso tem a ver com a tradução, traduzir as letrinhas para que o DNA possa fazer novas informações, graças à sequência linear de nucleotídeos, né? Nucleotídeos. Então a gente tem aqui exemplos de mais um desenho, mais um modelo explicativo, tá? Então você tem aqui a questão do DNA, tá bom? Você tem aqui o RNA mensageiro, né? Que tem a função de levar a mensagem para que formem moléculas importantes para voltar para o núcleo para a formação do DNA. Então os aminoácidos são as bolinhas juntas, que cada 3 letrinhas formam um aminoácido, tudo bem? Outra coisa importante aqui que eu tô pegando aqui pra gente resumir, porque é muita coisa mesmo, né? Então vamos lá, né? Então aqui você tem um exemplo de um ribossomo, né? Que é uma organela celular. O ribossomo, nesse caso, tem a função de transportar a proteína, né? Os aminoácidos, para juntar para a formação da proteína dentro do DNA, né? Então, assim, a leitura da informação contida no RNA pelos ribossomos ocorre da seguinte modo, né? Então, aqui tem outro exemplo, outra explicação, né? Através de um desenho, né? Mostrando início da mensagem. Então, você tem lá o início da mensagem, né? Que é a guanina, a adenina, uracila e guanina, né? Adenina, uracila e guanina, que são as 3 primeiras letrinhas, que é o códon inicial. É ele que inicia todo esse processo, e o códon de parada, né? É a parte lilás, né? Ou roxo, né?
que vai fazer o quê? A formação da nova fita de DNA. Tudo bem? Então esse é um processo muito complexo, muito complexo mesmo. E assim, professor, é muito difícil. É difícil. Não vou mentir para vocês. Eu pego algumas tutorias que os professores ficam vomitando um monte de informação, que o DNA, códon, é múltiplo. Aí você sai pior do que você entrou. Então, assim, a gente tem que ir por parte, pegando o que é a importância, como é que ele se faz, a importância, como é que duplica, quem que duplica, quando entra o RNA mensageiro, RNA transportador, né? Por que que chama uracila, tinina? Quem faz parte de uracila? Quem faz parte de tinina? É o DNA, entendeu? Ou RNA. Isso que a gente vai estar pegando mais, tá bom? Então aqui a gente também tem outros exemplos, tá bom? De RNA transportador e RNA mensageiro, né? Tá vendo aqui? É muito complexo. É muito complexo. Então você tem aqui a sequência, tá vendo? O RNA mensageiro tá levando a informação e o RNA transportador vai transportar essas proteínas para, quer dizer, as aminoácidos para a formação das proteínas, né? Essas proteínas importantes dentro do complexo do metabolismo do DNA, né? Da formação das fitas de DNA, da molécula de DNA, tá bom? Aqui é importante, esse quadro cai muito nos vestibular. Isso aqui chama-se... Isso aqui se chama-se códon, tá? Ó. Aqui, ó. São as bases nitrogenadas que nós temos, tá bom? Essas bases nitrogenadas que nós temos, aqui, a gente olha aqui. Essas bases nitrogenadas. Nós temos, então, as letras, tá bom? Então, nós temos, tá vendo as letras? U, C, A, G, que é uracila, citosina, adenina e guanina. Quando elas se combinam, elas formam uma sequência de aminoácidos. Por exemplo, ó, 3U junto forma fenilanina, que é um aminoácido. U e C também forma. Então, tanto faz ser U, 3U junto, 2U e 1C, vai formar fenilanina. Depois você tem lá sequência de U com U e A, e U e G também forma leucina. Então, cada nominho desse, ó, leucina, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina, não é para decorar. Isso aí não é, o vestibular não quer que você, ele quer que você saiba que cada 3 letrinhas juntas forma um aminoácido, que na sua conjuntura forma uma proteína, entenderam? É assim que se forma. É isso que tem no DNA. Se você abrir a fita de DNA, a molécula de DNA, você vai encontrar todas essas letrinhas. Todas essas letrinhas. Que essas letrinhas, separadas por 3 em 3, formam aminoácido que forma proteína, que é a base é a fita de DNA. E cada sequência dessa tem uma função específica, formação do tecido do corpo humano, cor de pele, cor de olho. Então lembra quando a gente estudou genética? Cai muito nisso aqui também. Tem muito a ver. Bom, então aqui você tem um resumidamente o fluxo da informação genética, tá? Então nesse caso, o que a gente tem aí? A fita a ser transcrita, né? Então você tem o DNA, tá vendo lá em cima? Então você tem a sequência de T, A, C em cima, na parte de C em cima. Embaixo você tem A, T, G, né? Depois vem a transcrição, a formação da fita, lembra a roxa? A fita do que? A fita de RNA, né? Que é a fita diferente do DNA. E nessa fita você tem continua a transcrição, que é a tradução, né? A diferença, lembra lá, que você tira o T e deixa o U. Então, em vez de ser A, T, G na parte inferior do DNA, você vai ter, então, agora na combinação do encaixe perfeito, olha lá. Se eu tirar a parte de baixo e tirar a parte rosa de baixo e querer encaixar roxa ou lilás, né? Vai encaixar perfeitamente, porque o U vai se encaixar com A. Em todos o U, olha lá, todos o U encaixa com A, porque o U substitui o T. E assim forma-se um novo fragmento da cadeia polipeptídeo. Aí você tem lá embaixo, né, polipeptídica, né?
Então você tem os aminoácidos, olha lá, viu? A, o G formam o match, que tem a formação lá, se você for naquela tabela de nomes, vai ter. Então o A e o G junto vai formar o lis. Os três U junto vai formar o FEM, né? E se a gente olhar na tabela, vai ter lá que os nomes, né? Específico de cada aminoácido que forma proteínas complexas. Tudo bem? Então é isso, galera. Eu sei que não foi uma aula perfeita, né? Porque é uma aula muito complexa para falar em 30 minutos. Essa aula de DNA tem que se falar em duas aulas, 3 aulas, 2, 3 horas de vídeo mostrar em 3D, né? Então, como não dá para usar esse recurso nesse caso, eu vou passar depois para vocês, galera, a aula em 3D mostrando o DNA funcionando, a separação da molécula de DNA, beleza? Mas dê uma lida aí na apostila, dê uma lida certinho e tentem pegar as informações que eu falei, a importância do DNA, como que ele duplica, como que é a sua duplicação, qual a diferença entre RNA e DNA, o que são aminoácidos, né? A conjuntura dessas 3 letrinhas, quais são os códons, os nomes, né, de cada junção dos aminoácidos, a sequência de 3 aminoácidos forma qual é o nome, né, desse tipo de cadeia de aminoácido. Beleza, galera? Obrigado aí pela aula.